Olá, meu nome é Thiago, sou estudante de engenharia da Unicelv, no Polo de Niterói, e quero apresentar o meu trabalho de seminário 8, referente à projeção e criação de vigas. Aqui tem um protótipo, né, essa maquete que simula uma viga, a gente fez com madeiras, né, e um tirante aqui, né, com dois tirantezinhos de arame e vários módulos de madeira que representam trechos da cinta, né, que seriam os estribos, biapoiados em dois pilares, né, uma simulação de pilar, né, com as dimensões de 40 centímetros e as especificações que estão nas diretrizes da disciplina. A ideia do trabalho é a gente entender os momentos que ocorrem com essa cinta quando a gente exerce alguns esforços sobre ela. E vai acontecer uma variedade de condicionantes, porque a gente pode ter os tirantes aqui, só um minuto, os tirantes sem estar tensionados, né, totalmente frouxos. A gente pode ter os tirantes tensionados e fixados a esse parafuso lateral, né? E cada momento, cada força, cada esforço que a gente aplicar na cinta, dependendo de como vai estar essa tensão do tirante, ela vai apresentar um comportamento diferente, né? E aí a gente vai estudar esse esforço, esse comportamento dessa cinta. Vamos falar agora de um esforço que chamamos de momento, né? E o comportamento dessa cinta em relação a esse momento. Quando eu exerço nessa cinta um esforço na parte central, olha o comportamento da mesma, né, com os meus tirantes frouxos. A gente tem um esforço numa viga biapoiada, aonde essa parte de baixo ela não apresentou resistência à tração e a parte de cima ela não apresentou resistência à compressão, né? Esse esforço que a gente está abordando aqui, que é o momento, ele é um esforço que ele acaba exercendo na cinta um movimento circular, né? Eu falo que é um movimento circular porque no trecho de cima, esse esforço ele vai fazer com que a cinta tenha a sofrer uma compressão, e na parte de baixo da cinta, a tendência é que esse esforço, né, o momento seja de tração, ela vem abrir aqui. Quando eu tensiono os meus tirantes, quando eu tensiono os meus tirantes e eu fixo eles aqui no parafuso, né? Quando os meus tirantes estão tensionados, eu posso exercer um esforço, e a minha viga, né, o momento dela, eu tô exercendo aqui um esforço e ela está apresentando resistência à tração e resistência à contração. A compressão, perdão. Quando a gente estuda esse gráfico dos momentos, a gente percebe que é semelhante a uma fatiazinha de pizza aqui, na parte de cima da cinta, ela vai tender a comprimir e na parte de baixo ela vai tender a tracionar, a abrir. E o meio da cinta, exatamente o ponto zero, é onde ele é um ponto mais neutro, né? Esse é o estudo do momento. Quando a gente faz esse mesmo esforço aqui no trecho do balanço, ela já tem um comportamento oposto. Quando eu faço um esforço aqui na extremidade do balanço, ela vai tender a tracionar na parte de cima, que é o negativo, e comprimir na parte de baixo, que é o positivo. Ok? Eu vou deixar um pouco os tirantes menos tensionados aqui, né? E quando, ele tá tensionado, mas não está fixado. Quando eu exerço, um esforço aqui, olha como que ele, olha, né, como que acontece uma tendência a não resistir à tração na parte de cima e não resistir à compressão na parte de baixo. Eu posso fazer esse teste simplesmente, como que é no balanço, como que é de extrema importância a tensão do tirante superior, que é o negativo. Eu vou tensionar somente o negativo, fixei o parafuso, deixei o positivo, que é o de baixo, solto, e ele me apresentou uma ótima resistência, né? Existe também o esforço cortante, ou esforço de cisalhamento, que é um esforço aplicado na cinta, na viga, que o próprio nome diz, é um esforço de corte. Cada gominho desse de madeira representa uma parte da viga, e é representado aqui por essas emendas pelos estribos, que vai fazer um contraponto a esse esforço de cisalhamento. Como se cada trecho da cinta tendesse a se partir ou se cortar quando sofre por esse esforço. Com isso, a gente chega a algumas conclusões, aonde, em determinados pontos da viga, dependendo do momento, dependendo do esforço em que nela vai ser exercido, a gente precisa reforçar determinados trechos e outros trechos nem tanto, aonde simplesmente a ferragem ela vai exercer a função de porta-estribo, né? Ela vai ter a sua importância, mas a gente percebe que, dependendo do esforço e dependendo do tipo de viga,
a gente pode e precisa reforçar alguns trechos onde ele vai ter, né, um momento onde ele vai necessitar de de um reforço para exercer, para suportar uma determinada carga, e em alguns pontos devem receber reforços e outros nem tanto, né? Baseado nesses ensaios mecânicos, que nos permitiu confrontar toda a parte teórica com esses testes, e a gente percebe que elas se alinham muito bem, né? Eu finalizo o vídeo aqui dizendo que foi um excelente aprendizado esse teste. Me permitiu ir de encontro com a parte teórica esse pequeno ensaio prático, tá bom? Muito obrigado.